alheios àquilo que o Senhor deseja, mas queremos que o teu falar, a tua mão, o teu cuidado venha a ser revelado em nós e através de nós. Muito obrigado, cada um dos meus irmãos aqui presentes. Muito obrigado pelo propósito do Senhor na vida de cada um deles. Eu oro para que aqueles que estão a caminho cheguem em paz. Deus, abençoamos aqueles que não puderam estar aqui de forma presencial, que acompanham pela internet. Deus, oramos para que a compreensão do Senhor chegue a todos nós e que conhecer mais do Senhor gere a transformação de vida no nosso viver, no nosso caminhar. É assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Nós, na última aula que eu vim, que semana passada foi o pastor João, né? Ficou faltando, eu não lembro se eu parei aqui no eu sou ou se aqui, quem lembra? Quem anotou aí? Hã? Eu falei sobre o eu sou? Ah, então eu já falei sobre isso, mas eu falei... Foi domingo que vocês vieram? Mas eu parei em uma turma em um lugar e na outra em outra. Cadê, então? Não anotou não, foi? Tá anotando não? Anotando não? Foi? Então vamos aí para 1 João capítulo 2. Eu vou correr aqui um pouquinho para a gente finalizar a aula de Trindade. Depois nós vamos para... É a primeira carta de João, não é o Evangelho, tá? A primeira carta está lá no finalzinho. 1 João 2. Fala, seu Márcio. Estou melhor do que eu mereço, e você? Primeira João 2. Eu acho que eu falei, mas é porque como são duas turmas, eu acho que eu falei na outra turma. Hã? Falei? Falou e Deus e Espírito Santo. Foi? Já entrou no Espírito Santo. Mas eu li o texto de 1 João. Vamos ler de novo? Anotou? Mas vamos ler de novo, porque esse texto é tão bom e eu devo ter falado com pressa e agora eu quero falar com mais calma. O texto diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha só, nós temos, deixa eu já fazer aqui um parêntese importante, porque nós temos hoje, eu vou falar em uma outra aula mais sobre isso, mas é a ideia da hipergraça. Quem sabe o que é hipergraça? Alguém sabe o que é hipergraça? Tiago até citou isso ontem, eu falo muito aqui na aula de pecado e graça, que na verdade deveria ser a aula de hoje, mas eu senti no meu coração de inverter a ordem, então nós vamos falar hoje sobre dízimo e ceia. Então, a hipergraça vai tratar a nossa vida como uma vida que pode viver de qualquer jeito, pode pecar de qualquer maneira, porque a graça ela é maravilhosa, então eu posso pecar porque a graça vai cobrir as minhas transgressões. E isso tem um fundo de verdade, isso tem uma base de verdade. Então, a graça, ela de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que isso quer dizer? Que não importa quão negativo esteja a tua conta corrente, o Evangelho, a graça do Senhor, vai sempre colocar um saldo maior do que o que você deve. Certo? Então é basicamente isso que Paulo está dizendo quando ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, nós não podemos ter uma mentalidade de pecar de qualquer forma. Já que eu não vou pagar o preço do meu pecado, eu vou pecar de qualquer forma. Não. Por quê? Eu acho que eu comentei isso com vocês, mas eu vou explicar isso aqui melhor. Eita, esses pilotos aqui nada é a mesma coisa. Dá para enxergar aí?
melhor. Eu já falei com vocês sobre o amor e a justiça na cruz. Olha só, eu vou falar mais sobre isso em outras aulas, mas eu quero só dar esse entendimento aqui. É que nós... Na cruz, o amor e a justiça se encontram. Por quê? Porque na cruz, nós precisamos entender um dos pontos muito importantes da cruz de Cristo. Se dá por quê? Porque a justiça de Deus se manifesta na cruz, juntamente com o seu amor. E então, olha o que é importante de perceber. É que nós achamos que o pecado, ele foi... lá em Gênesis, Deus estabelece uma lei. Aquele que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que se eu pecar, e todos nós somos pecadores, nós devemos e vamos morrer, correto? E eu falei com vocês sobre as duas vidas e as duas mortes, não já falei? Nessa aula? Pronto. Então, o que acontece? Quando eu... já entendi porque que está assim. Desculpa. Estou dando a aula, mas estou ligado aqui. Pronto, agora não vai parar mais não. Então, o que nós precisamos entender? É que quando Deus estabelece essa regra de que o pecado vai trazer consequência, aí eu te pergunto, Deus poderia dizer assim, olha, Samuel, teus pecados foram apagados, está tudo certo, você não deve mais nada. Poderia? Sim ou não? Mas a partir do momento que ele diz que os meus pecados vão produzir morte, ele disse isso? Disse. Isso é uma regra, isso é uma lei. Então, a partir do momento que ele diz, ele agora tem que cumprir a lei. Que o meu pecado tem que gerar morte. Então, é por isso que na cruz a justiça de Deus se manifesta. Por quê? Porque os pecados tiveram que ser pagos. Mas aí onde é que está o amor? Por quê? O pecado que eu e você deveríamos pagar, Cristo foi lá e pagou por mim e por você. Então é onde a justiça e o amor se encontram. E aí o texto vai dizer que a ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira do Senhor caiu sobre ele, mas era para cair sobre mim e sobre você. Então olha só, nós precisamos entender que o meu e o seu pecado, quando nós pecamos, não é que esse pecado aqui foi jogado no mar do esquecimento. Não. Alguém pagou por ele. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que é como se nós pegássemos Cristo hoje e colocássemos ele de novo na cruz e o crucificássemos. Por quê? Porque nós estamos continuando tendo uma prática de pecado, como se nada tivesse acontecendo. Então tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, a salvação é de graça, mas ela custou um alto preço. Quem pagou esse preço? Jesus. E é por isso que o João, na primeira carta aqui, que nós vamos ler, ele está dizendo assim, vocês não devem pecar. O pecado não tem que ser, nós não podemos desenvolver essa mentalidade de dizer assim, já que Cristo morreu por mim, então eu vou para o pecado de qualquer jeito. Porque se nós pensamos assim, nós pensamos pela nossa carne. E Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que quem pensa assim, não tem o Espírito de Deus. Digam. Naquela visão, aquele debate que o Calvino teve um perigo sobre isso aí. De acreditar que a pessoa já nasce predestinada à salvação. Eu não gosto de dizer que eu sou arminiano, porque eu discordo de muita coisa de Armínio, né? Como ele mesmo também discordou de muita coisa que ele escreveu. Mas eu posso dizer que eu sou anticalvinista. Porque o calvinismo basicamente diz o seguinte, Deus separou alguns para serem salvos. Se ele separou alguns para serem salvos e alguns não estão dentro dessa conta, ele separa uns para serem condenados. E não importa o que eles façam, eles serão condenados. E não importa o que eles escolheu para ser salvo, eles serão salvos. Então isso para mim tira a ideia de livre-arbítrio. Se tira o livre-arbítrio, acabou com o evangelho para mim. Mas é a minha interpretação, você vai achar muito teólogo, muito pastor, muita gente que é calvinista, que é bênção e tal, mas eu não consigo crer em um Deus que separa alguns, né? Eu já contei para vocês a história, eu acho que eu contei, a história do homem que foi morto porque recusou o perdão?
Contei, não contei? Isso. Então, é exatamente aquilo ali. Aqueles que serão condenados porque não aceitaram Jesus. Simples assim. Tá? Mas vamos voltar aqui, que eu fui fazer só uma... Mas ficou claro aqui, nós vamos entrar mais nessa questão aqui quando a gente for falar de pecado de graça. Mas só para vocês entenderem que a justiça de Deus... Porque eu durante muito tempo, por não entender isso, eu disse assim, mas por que Jesus precisou morrer? Por que Deus não pegou a nossa dívida e simplesmente rasgou? Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Porque Ele é justo. Certo? Amém? Glória a Deus por isso. Aí Ele vai dizer agora, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o... Não estão vendo, não, é? Acompanha aí, lê. O justo. O justo. Se, porém... Cadê? Estava lendo aqui errado. Ele é apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Para mim, esse texto combate o calvinismo. O que ele está dizendo? Que ele não morreu por alguns. Ele não morreu por aqueles que ele acha que são merecedores. O texto diz que, João 3,16, diz, porque ele amou o mundo, o cosmos, ele amou tudo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem como a gente dizer assim, ele amou alguns. É como se nós estivéssemos dizendo que o sangue de Jesus estava desvalorizado e não deu para comprar todo mundo. Então só dá para comprar uma parte das pessoas. Certo? Então nós precisamos ter muito cuidado. Não é isso? Até a questão de você levar, fazer o vídeo do Senhor, fica meio que, ao meu entendimento, fica meio que sem lógica. Você vai sair pregando para quem já está condenado, então não tem lógica sair. E se o que está salvo está lá e ele vai ser salvo de todo jeito, para que eu vou? Fazer o vídeo, né? Para que eu vou me esforçar? Por isso que para mim esse evangelho não faz sentido. Por várias outras questões que nós não vamos entrar aqui agora, porque não é o objetivo da aula. Versículo 3: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então é quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor que reconhecemos que conhecemos a Ele. Porque todo aquele que conhece é o Senhor quer agradar ao Senhor. E aí ele diz mais: aquele que diz eu conheço, mas não obedece seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, e desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então, para mim, deixa eu até botar aqui, que a idade está chegando, estou ficando ruim de ler. Agora eu li o 7. O 7 e o 8, né? Então, nós entendemos nesse texto que Jesus morreu por todos, que o pecado não pode ser uma prática corriqueira na nossa vida, tem que ser um acidente. Porque se nós tratamos o pecado como algo normal, aceitável, é porque nós não conhecemos ao Senhor como deveríamos. Então, olha só, se você erra, se você peca, mas você diz assim, eu estou pecando, eu sou miserável, mas eu quero continuar servindo ao Senhor. Eu sei que eu estou errado, eu estou errada, eu vou continuar tentando. Não é dizer assim, eu acho esse pecadozinho legal aqui, agora eu vou viver com ele aqui como meu bichinho de estimação. Vai, ele vira um tiranossauro rex e te engole. Então, pecado a gente não pode brincar, tá bom? Então vamos ter uma aula para falar mais sobre isso. Espírito Santo, eu vou falar também aqui rapidamente sobre o Espírito Santo, mas nós temos a aula de dons espirituais onde a gente se aprofunda mais do Espírito Santo. Então,
O Espírito Santo, eu gosto de dizer que ele é como o ar. Você vê o ar? Alguém aqui vê o ar? Não. Mas nós conseguimos perceber, principalmente quando ele não está presente. Ficar sem ar é ruim, né? Quem já ficou sem ar, eu já tomei uma bolada uma vez no carro dos peitos que eu fiquei sem ar, buscando ar e ele não vinha, é horrível, né? Então, o ar você não vê, mas você consegue senti-lo. Quando nós estamos em um lugar onde não ventila, você sabe que tem ar porque você está respirando, mas você não sente o ar. Mas aqui, quem está perto do ar-condicionado sente o vento bater, né? Então você consegue perceber. O Espírito Santo também é assim. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas tem algum lugar que ele se move, onde tem a glória manifesta do Senhor, onde é chamado na tradição, não está na Bíblia isso, mas um termo usado é a Shekinah. Shekinah é o mover do Espírito Santo. É a Shekinah de Deus, tá? É o fluir do Espírito Santo, tá bom? Então o Espírito Santo ele é Deus. Lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18 vai dizer isso. Deixa eu abrir aqui porque é 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3. Diz assim: o Senhor é Espírito. E Espírito está com letra maiúscula, não está? Pronto, porque está falando que o Senhor ele é o Espírito e o Espírito é o Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então olha só, por que é de glória em glória? Porque é aos poucos. Qual é o nosso problema? É que às vezes a gente olha para alguém que está lá na frente, caminhando no Evangelho, e ainda assim, é bom se eu fosse igual a fulano. Só que você não entende que às vezes fulano teve que passar por um processo também que você está passando. Alguns chegam mais rápido, outros demoram mais, mas existe um processo, existe um caminhar que todo mundo precisa percorrer para alcançar a maturidade, porque é de glória em glória, é aos poucos, tá? Então, em Hebreus vai dizer que ele é eterno, características, atributos do Deus Todo-Poderoso. Ele é eterno e ele é conselheiro. Quando Jesus vai ascender aos céus, ele diz: eu vou, mas eu vou enviar aquele que é conselheiro, certo? Então, são essas aí as características de Deus. Foi? Pronto. Alguns outros atributos do Senhor estão aqui, em Atos 1, 8 e 9, a palavra vai dizer que recebereis poder, e poder vem da palavra dínamos. Dínamos, de onde vem o termo dinamite. E o que é dinamite? É uma força que impacta, uma força que transforma, que expande. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai vir sobre nós e nós receberemos o poder de Deus, o dínamo de Deus, para fazer coisas que não seríamos capazes de fazer sem a presença dele. Então nós recebemos o dínamo do Senhor. E é importante dizer para você que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que fez milagres e maravilhas através dele, que depois usou Pedro para curar pessoas, é o mesmo Espírito que está em mim e em você. Porque muitas vezes parece que a gente recebeu um Espírito Santozinho de terceira categoria, né? Que é um série C, né? Que é outro tipo. Não, é o mesmo Espírito. Qual é o nosso problema? É que nós não damos a abertura para ele agir através de nós, como os apóstolos deram. As nossas decisões não são tão coerentes com aquilo que o Senhor espera de nós. Então, alguns outros atributos do Espírito Santo aqui, 1 Coríntios 2,10 diz que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele esquadria o nosso coração, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe quando você está para tomar uma decisão, quais são os critérios que você usa, quais são os princípios, se você dá ouvido à voz do Espírito Santo, ele sabe. E às vezes a gente quer enganar as pessoas, né? A gente quer se enganar. E a gente acha que é capaz de enganar o Espírito Santo.
Mas nós precisamos entender que não somos capazes de enganar o Espírito Santo. Ele é onisciente. Em Lucas 1:35 diz que ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Em Salmo 139 diz que ele é onipresente, assim como o ar está em todos os lugares, ele também é onipresente, ele está no mais altos céus ou no mais profundo da terra, ele está em todos os lugares. E aqui nós temos alguns símbolos, né, do Espírito Santo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, muitas vezes nós vamos ver o Espírito Santo se apresentando em forma de pomba. Lá no batismo de Jesus, por exemplo, ele desce em forma de pomba. Nós vamos ver ele se manifestando através do óleo, o óleo da unção. Quando Davi é ungido, tantos outros reis e profetas eram ungidos e eles recebiam o Espírito Santo através do óleo. Era uma manifestação, uma simbologia do Espírito Santo. Nós vemos também como um fogo que purifica, não é um fogo que prejudica, que destrói, pelo contrário, é no sentido do fogo que era usado para refinar o ouro, o fogo que era usado para fortalecer o metal. Então o Espírito Santo ele age como um fogo que purifica as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas limitações, e ele vai purificando, tirando de nós aquilo que não serve. Então ele é um fogo purificador. Ele é como uma água que traz refrigério. No dia quente, no dia de calor, você está cansado, não tem coisa melhor que você entrar num rio, entrar numa piscina. Então o Espírito Santo também é refrigério, ele é como uma água. E também como um vento impetuoso, um vento que sopra para onde quer, um vento que não pode ser controlado. Então o Espírito Santo ele se move também como vento, tá? Então aí são alguns dos simbolismos aí do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre ele, sobre o Espírito Santo lá na aula de dons espirituais, tá bom? Tranquilo até aqui? Pode. Então vamos falar agora sobre alguma dúvida sobre Trindade, sobre dízimo, que agora nós vamos entrar na aula de dízimo e Santa Ceia. Alguma dúvida sobre o assunto? Então, vamos falar um pouco sobre a vida na igreja. Para vocês, o que é a igreja? Para a gente entender um pouco sobre dízimo e ceia, a gente precisa primeiro entender o que é a igreja. Aqui já é outra aula, viu, gente? Só concluir a outra. Estou começando essa. Então aí é a sexta aula, né? Sexta, né? Falar nisso, falar em sexta aula, deixa eu pegar aqui o... Vamos lá, gente, o que é a igreja? Corpo de Cristo. O que mais? Templo do Senhor. O que mais? Daqui a pouquinho tu passa, viu? Espera só um pouquinho, tem que chegar. Só para não esquecer. O que é a igreja? Comunhão. O que é mais comum a gente perceber, a gente aprender, tem dois conceitos que nos atrapalham muito de forma inconsciente. É entender a igreja como a Igreja Católica nos vende, e tantas outras religiões, inclusive alguns protestantes também, que igreja é o templo, é o local, é as quatro paredes. E eu não sei se você aprendeu, mas uma certa vez eu vi o meu primo passando na frente da igreja católica e ele nem era católico, mas ele se benzeu. Eu falei, por que você fez isso? Ah, porque eu aprendi que na frente da igreja a gente tem que ter reverência, a gente tem que se benzer. Eu falei, legal, gostei disso. Eu comecei a me benzer. Porque para mim, esse ensinamento de que à frente da igreja, a igreja é sagrada, o templo é sagrado, e eu, ao passar na frente da igreja, eu preciso reverenciar a igreja. Então eu passava no templo, e eu estudava ali no Odorico Tavares, na João Duval,
passava várias vezes na frente da igreja, e se eu passasse 10 vezes, eu me benzia 10 vezes. Não é assim? Então, por quê? Porque na minha cabeça a igreja é o templo. Então, tem muito evangélico também que não entra. E aí, mano? Que não entra na igreja de bermuda. Porque diz, é pecado estar na igreja de bermuda. Eu não estou dizendo que venha para a igreja de bermuda, não. Mas, por exemplo, no dia do batismo, aqueles que irão se batizar vão vir de bermuda, os homens. Não é pecado. Mas vem com um propósito específico. Não é para ficar vindo para a igreja de bermuda, não. Aí é uma questão de respeito ao local. Mas não de ser pecado ou deixar de ser pecado. Tá? Então nós precisamos entender por quê. Quer ver uma coisa aqui que talvez alguns já fizeram? Estava indo para a igreja e botava um chiclete na boca. Pois assim, não pode mascar chiclete dentro da igreja. Aí você pegava o chiclete novinho, ainda com gosto e jogava fora. Ficava injuriado. Por quê? Porque eu aprendi que mascar chiclete dentro da igreja não pode. Então algumas coisas fazer dentro da igreja não pode, mas lá fora pode? Hã? Percebe como a gente acaba criando na nossa cabeça essa ideia de que dentro da igreja é sagrado, mas lá fora é profano. Aqui eu não posso pecar, mas lá fora eu posso? Então a gente precisa desenvolver a ideia de que nós somos sagrados porque o sagrado habita em nós. E aonde eu vou, eu sou igreja. Aonde eu vou, o mesmo Espírito que me olha quando eu estou dentro da igreja, é o mesmo Espírito que me olha quando eu estou no meu trabalho. Quando eu estou no trânsito, se alguém me dá uma fechada. É o mesmo. O Espírito Santo não fica na igreja, no templo. Ele vai com a gente. E muitas vezes nós não pensamos assim. Por quê? Porque nós fomos doutrinados a pensar que a igreja é o local, é o templo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, né? O templo tem a sua importância, é o local de reunião, é o local onde a gente congrega, onde a gente tem comunhão, mas não é o templo. A igreja não é o templo. Aí tem uma outra ideia, uma outra corrente de pensamento que veio também distorcer um pouco. E começaram a dizer assim, não é mais a igreja o templo, a igreja agora sou eu. Eu sou a igreja. Não é assim? E aí gera essa vou usar a palavra que o Mano usou, que é até melhor do que eu ia usar, esse individualismo, esse egocentrismo, onde eu sou a igreja. E aí a ideia é que você pode ser crente sozinho na sua casa. Você pode ser igreja aonde você quiser. Assinado? Satanás. Sabe por quê? Porque não há vida fora da igreja. Alguém aqui já viu alguém que não tem um dedo midinho? Já? Um braço? Uma perna? Já viu, não já? Mas alguém sem cabeça, alguém já viu? Então olha só, se eu arranco o dedo e jogo ele no chão, o que é o corpo? Eu, o restante aqui ou o dedinho? O dedo é o quê? É um membro. Então o que é que nós precisamos aprender? Que você não é igreja, eu não sou igreja. A igreja somos nós. Nós ligados ao corpo. E o corpo tem um cabeça. Quem é o cabeça? Jesus é o cabeça. E não existe corpo sem o cabeça. Então, nós somos parte do corpo, que o cabeça é Cristo. Então, olha só o que Paulo fala lá em em Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O que é que Paulo está dizendo? Não ache que você sozinho é corpo. E eu gosto de dizer que tem gente que se acha rabo de lagartixa. Quem aqui já arrancou o rabo de lagartixa? Não tenha vergonha não. Já? É legal, né? Primeira vez que eu arranquei, eu lembro até hoje. É legal. Você tenta segurar,
Eu tentei segurar a lagartixa pelo rabo. Aí o que foi que aconteceu? Ela saiu. Falei, olha. E o que acontece com o rabo? Fica mexendo. Aí você diz o quê? Tem vida no rabo da lagartixa. Não é assim, tio? Né? Você pensa que tem vida no rabo da lagartixa. Olha só, a lagartixa foi embora e o rabo tá lá mexendo. Só que aí você vai fazer uma corra, brincar, daqui a pouco você volta e você vê que o rabo já não tá mais mexendo do mesmo jeito. Você passa um pouquinho mais e volta e você vê que ele já tá quase parando. Daqui a pouco você vai, mais um pouquinho, acabou. Tinha vida no rabo da lagartixa? Tinha o que a gente chama de energia residual. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Onde é que está o problema? Deus chega para Adão e diz assim, no dia que você comer da árvore, você vai morrer. Aí Adão, talvez ainda sem entender o que era a morte, Eva come e diz assim, aqui ó, eu comi e não morri. Pelo contrário. Que é mais inteligente. Come também. Aí eu te pergunto, quando o Adão comeu, ele morreu, sim ou não? Hã? Espiritualmente, mas ele não morreu, não caiu morto. Aí na cabeça dele ele diz você, eu tenho vida por mim mesmo. Mas é a mesma coisa você pegar um ventilador que está lá na tomada ventilando, se arrancar ele da tomada, ele vai parar? Vai demorar. O que é que tem ali? A energia residual. Daqui a pouco aquela vai passar, vai perder. Então muitas vezes nós achamos que temos vida em nós mesmos, mas a vida que nós temos está no corpo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça do corpo. Então não caia nessa ideia de ser cristão sem igreja. Não existe isso. Não casa, a conta não fecha. Por mais que você tenha decepções dentro da Igreja Batista Central, que você queira mudar de igreja, eu não estou dizendo aqui para você ficar aqui, eu estou dizendo que não existe ser crente fora de igreja. Ah, mas a igreja tem um monte de gente que não presta. Aonde é que não tem? For por isso. É porque é muito argumento. Ah, porque o pastor não presta. E quem disse que a gente presta? Sabe por que Deus usa pessoas imperfeitas? Quem sabe? Hã? Porque não existe pessoas perfeitas. Mas tem gente que se acha mesmo. Só se acha. Às vezes, infelizmente, os que mais se acham santos são os mais miseráveis. Quando você vê alguém arrotando santidade demais, tenha cuidado, tenha medo. Porque santidade não é para ser falada, é para ser vivida. Eu não estou falando aqui santidade, como eu já falei, do que é ser santo. Mas é ficar dizendo, né, que ó, eu tenho 15 dias que eu não peco. Já está pecando. E é mentiroso. Não é? É zeta. Bata. Porque olha só, tem muita gente que diz assim, ah, porque a igreja o povo não presta. Aí eu te pergunto, alguém que já chegou lá pro patrão e disse assim, patrão, bate minhas contas aí, tô indo embora. Por quê? É porque aqui tem gente que não presta. Alguém já fez isso? Porque eu não gosto de todo mundo que está aqui. Porque tem gente aqui que é falso. Ou até o próprio patrão. O próprio patrão. Ou já teve gente aqui que chegou na reunião de família e disse assim, eu não faço mais parte dessa família. Porque aqui tem gente que não presta. Já pensou? Se desse para fazer isso? Mas na igreja a gente quer pedir para ir embora, porque na igreja fulano não presta, porque não faz do jeito, porque não toca a música que eu gosto, porque o pregador às vezes fala atravessado que eu não gosto, e aí a gente fica, eu não gosto da mensagem. E é para você gostar? A pergunta tem até uma frase que eu gosto muito, diz assim, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia, que vive a palavra. E é engraçado que aqui, às vezes a gente dá carona para pessoas que, dá carona para gente, bora. Porque eu moro longe, não tem problema não, bora. E a gente leva a gente, para vocês terem ideia, que mora na Matinha, que vem todo domingo. Tem gente que mora lá para São Gonçalo e vem. Tem gente que pega 3 ônibus e chega. Tem gente que sai daqui num domingo de manhã e vai chegar em casa, o culto acaba às 11h30, vai chegar em casa às 1h30 da tarde para almoçar.
mas ama está aqui. Deu para entender? Porque às vezes a gente está procurando, e a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu não estou aqui fazendo uma defesa, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, mas eu vou reforçar de novo, porque eu fui muito inocente logo quando eu me converti, eu não tive ninguém para falar como um professor do seminário falava, tem que ser o amável frustrador, porque às vezes nós precisamos ser frustrados em algumas ideias. E eu tinha uma ideia de que, eu quando tinha 6 meses de convertido, eu mudei tanta coisa na minha vida, e eu dizia assim, meu Deus, se em 6 meses eu já venci esses pecados tudo aqui, quem está na igreja em 10 anos já é perfeito, não erra mais. Era assim que eu pensava. E aí quando eu me deparei com algumas pessoas que tinham anos de igreja, com pecados piores do que o que eu tinha lá fora, eu disse, Jesus, e agora? Como é isso? E aí de vez em quando hoje eu estou na rua, eu encontro alguém, você é pastor na Central? Eu sou rapaz, tem uma pessoa lá da tua igreja que não vale nada. Não sei o que, começa a esculhambar. Eu digo, é mesmo? Porque tu não conheceu eles antes de entrar na igreja. Era pior do que isso. Cara mesmo. Porque assim, de novo, eu não sou perfeito. Eu não posso exigir ninguém que seja. Agora, a pergunta é, você está se tornando uma pessoa melhor? Porque se você não está, tem alguma coisa errada com você. Porque com certeza não é com o evangelho. O evangelho não tem nada de errado. O evangelho não perdeu o poder de transformar as pessoas. O evangelho não perdeu o poder para fazer de alguém uma pessoa melhor. O problema é que o evangelho só lida com um terreno que quer ser transformado. Com um coração que ara para receber a semente do Senhor. Então a pergunta é, você tem arado seu coração para receber a semente, para ser transformado, para ser melhor a cada dia? Porque a religião traz um fardo dizendo que você tem que mudar tudo de uma noite para o dia. E o evangelho diz não. Jesus caminhou com 12 homens, 3 anos e meio. Quando você chega lá no final da caminhada, você vê um negando Jesus 3 vezes, o outro traindo com um beijo, e o outro dizendo que não acreditava que Jesus ressuscitava. E os 3 dormindo quando não devia estar vigilante, olha. Hã? E os 3 dormindo quando estava vigilante. Pois é. Aí você olha assim, se fosse eu dizer, ó, vou resetar, vou chamar outros discípulos, porque esses aqui não valem nada. 3 anos e meio não serviram para nada. Ou não? Mas a gente percebe que Jesus diz, não, filho, é com vocês mesmo que eu vou insistir, venha. Eu sou paciente. Venha. Então, o Senhor é paciente conosco. Então, entendendo o que é igreja. Igreja vem do grego eclésia. Eclésia é chamados para fora. Sabe quando é que nós somos igreja? Não é no domingo, não. Nós somos igreja na segunda-feira. Porque no domingo nós nos reunimos como se estivéssemos em um como é que fala? QG não, é QG? Estamos sendo treinados para viver as batalhas lá fora. CT, né? Centro de treinamento. Então, nós não somos igreja quando estamos todos reunidos, nós somos igreja lá fora. No trabalho, como você faz negócio, como você estuda, como você trabalha, se você dá migué, se seu patrão lhe acha um crente meia boca, se você dá mau testemunho, se você é fofoqueiro, se você fala mentira. Isso é ser igreja lá fora. Porque aqui, dentro da igreja, todo mundo a paz do Senhor, meu irmão. Semana abençoada para você, abracinho para aquela, tudo lindo. Mas ser igreja é difícil lá fora, quando alguém quer lhe dar 1-0. Que você tem a oportunidade de dar também. Aí você diz, não, peraí, se eu fizer, eu estou me igualando a ele. Eu não posso, porque Jesus não gostaria que eu fizesse isso. Peraí, isso é ser igreja. Certo? Nas atitudes, nas emoções. Em tudo. Em tudo. Glorificar ao Senhor com o nosso viver. E a igreja, ela tem 2 faces. Tá? Quais são as 2 faces da igreja? A primeira é a igreja organismo. Então imagine como uma moeda que tem 2 faces, cara e coroa. A igreja também tem 2 faces. A primeira é o organismo. E o que é o organismo? A igreja organismo é a igreja do Senhor espalhada na face da terra. É o corpo de Cristo. Nós aqui em Feira de Santana, nossos irmãos lá no Ceará, no Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos, na África, em Portugal, somos o mesmo corpo de Cristo. Não importa a denominação, não importa se calvinista, se arminiano, crê em Cristo, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, somos irmãos. Pertencemos ao mesmo corpo. Podemos discordar de doutrinas,
Mas Deus não vai julgar segundo a nossa doutrina. Deus vai julgar segundo as nossas atitudes e o nosso coração. Então, nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo espalhado na face da terra. E no organismo, na igreja organismo, não há hierarquia. Eu não sou maior do que você, porque sou pastor. Ninguém aqui é maior que ninguém. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Como diz lá Pedro, primeira carta de Pedro, é a primeira ou a segunda, não lembro agora, mas nós somos nação santa, sacerdócio real. Pastor, Diga. as igrejas que, em vez dos pastores, tá sentado embaixo ouvindo a palavra, estão lá em cima do púlpito. Eu tenho um irmão que ele é presbítero, e eu perguntei a ele. Falei, eu acho errado você estar em cima do púlpito, vocês têm que ficar embaixo absorvendo a palavra, como está sendo pregada ali para todo mundo. Ele, não, porque na sua igreja não tem hierarquia. Mas na verdade tem. Nós temos hierarquia. Mas a nossa hierarquia não é para sermos vistos e nem servidos. A nossa hierarquia é para servir. Quem é o maior servo de todos na Igreja Batista Central? Jadson Magalhães Limeira. O maior servo de todos. Ele é o presidente. Enquanto em outras instituições e outras corporações, talvez o maior, quem está no topo é aquele que é mais servido. Mas segundo o Evangelho, segundo a palavra do Senhor, o maior é o que mais serve. Então aqui nós entendemos que quem tem a maior responsabilidade é que tem que servir mais. Então é diferente, talvez é só a forma de enxergar as coisas. Mas aqui também tem hierarquia. Mas não na face do organismo. Eu vou chegar daqui a pouco para falar de hierarquia, porque existe. Porque no organismo não existe hierarquia diante de Deus. Eu não tenho mais poder do que você. Porque eu não tenho um Espírito Santo diferente. É como se assim, eu estou aqui, sou membro da igreja, aí eu agora vou ser pastor, vai tirar esse Espírito Santo que não é tão poderoso e agora vai me dar um outro Espírito Santo mais poderoso, nível de pastor? Não tem isso. É o mesmo Espírito. Entende? Então, diante de Deus, na igreja organismo, somos todos iguais. Diga-me. Pastor, o que o senhor acha sobre, assim, a gente dá muito valor ao presidente, sei lá, um prefeito, um governador, qualquer, assim, figura, né? Uhum. O senhor acha assim que tem pessoas que botam aquele tapete vermelho, aquela coisa toda. Eu penso da seguinte forma, a Bíblia nos ensina a honrar as autoridades. Então eu não gosto de ficar esculhambando, por pior que seja o elemento. Por quê? Porque se é uma autoridade, e aí de novo, tem autoridades que são constituídas por nós, e outras não. Então eu não gosto de ficar ofendendo, né? Porque eu não acho que seria uma postura de Jesus. Você não vê Jesus esculhambando com César, né? Apesar de César se achar Deus, queria adoração para ele só diz, dá a Deus que é de Deus, a César que é de César. Segue a vida. Então eu acho que nós não devemos ter essa postura de ficar esculhambando as autoridades, né? Mas nós também não podemos tratar como deuses. São homens, são autoridades, respeitar, entende? Então eu acho que isso é importante, respeitar. Então olha só, na igreja organismo, nós nos movemos através da oração. É a oração que edifica a igreja organismo. Então nós estamos aqui e nós oramos por quem tem uma missionária que está lá na África fazendo um projeto de evangelismo lá. Nós oramos e ela é abençoada lá. Então nós precisamos entender que na igreja organismo, a igreja ela é movida por oração. Ela caminha, ela se fortalece por meio da oração. Então não existe hierarquia e nos movemos por oração. Então essa é a igreja organismo. Mas nós temos também a igreja organização. A face da organização. E o que é a igreja organização? Igreja Batista Central, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, 1990, tem um CNPJ, tem um estatuto, existe hierarquia. O pastor Jadson é o presidente, o vice-presidente é o pastor Demilton, e aí vem hierarquia. Por quê? Porque para que haja organização, tem que ter hierarquia. Imagine se uma igreja, nós somos 4.400 e poucos membros hoje.
Imagine se não tivesse líder. Imagine se não tivesse responsável por cada área. Imagine você chegar aqui na sala e tá tudo bagunçado e dizer, cadê quem é que responde aqui? Não, todo mundo responde e ninguém responde. Ia dar certo? Hã? Teria organização? Não. Então tem que ter hierarquia por conta da organização. Mas, de novo, nós entendemos que a organização, a hierarquia, ela é simplesmente para estabelecer o nível de servidão de cada um. Todos nós, como membros desse corpo, temos responsabilidades. Ou pelo menos deveríamos ter. Deveríamos abraçar essas responsabilidades. Mas o fato é que, infelizmente, muitos não abraçam, não entendem. Então, na organização existe hierarquia, mas diante de Deus não. Tá claro isso? Estou explicando direitinho? Na igreja, a organização, sabe o que é que move a igreja? Quem sabe? As funções. Dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente não consegue chegar, por exemplo, o funcionário da Coelba vem aqui, traz a conta de luz, a gente diz assim, tá bom, meu irmão, nós vamos orar por você essa semana e tá tudo certo. Funciona? Alguém aqui já imaginou que funcionava assim? O pastor chegar lá, fazer a feira para a família dele, botar o alimento na mesa e chegar lá no supermercado e dizer assim, meu irmão, passa aí no crédito da oração. Bota na conta de Deus aí que ele paga. Vai dar certo? Não. Então o que move o organismo é a oração, mas o que move a organização é o dinheiro. Tá? E por que é importante a gente entender isso? É porque nós só estamos aqui em uma sala climatizada, com cadeiras, com quadro, com TV, com tudo que nós temos, porque alguém entendeu isso, investiu na igreja, e entenda que não é investimento que você tem retorno financeiro, porque o retorno que nós temos ao investir na igreja é celestial. Então alguém entendeu, contribuiu e nós podemos estar aqui porque tem recurso, tem dinheiro. Porque se não tivesse? Então a gente precisa entender que a importância do dinheiro, aí tem algo que é muito importante também, que é o seguinte, existe um tripé que nós precisamos aprender, vou botar aqui o eu, é o relacionamento com Deus, com os outros e com o dinheiro. Você precisa desenvolver, aprender a se relacionar com Deus, a se relacionar com os outros e a se relacionar com o dinheiro. Porque sabe qual é o maior problema hoje na maioria das vidas das pessoas? É um problema nesse tripé. Ou não sabe se relacionar com Deus, ou não sabe se relacionar com os outros, com o pai, com mãe, com esposa, com esposo, ou não sabe lidar com dinheiro. Pode pensar vários problemas que você já passou na sua vida. Vai ser um dos três a raiz do problema. Sim ou não? Então o nosso problema é que nós não aprendemos a relação com o dinheiro. E aí para mim é muito difícil falar. Matei. É muito difícil falar de dinheiro, porque como pastor fica aquela ideia, pastor é mercenário, pastor está querendo tirar dinheiro dos outros, pastor isso, pastor aquilo. E é complicado a gente falar de dinheiro. Quem está aqui na igreja há um bom tempo sabe que a gente fala muito pouco sobre isso. Mas dentro do curso nós temos uma responsabilidade de ensinar a vocês o que a Bíblia ensina. Mas se você vai colocar em prática, aí é um problema seu e Deus. Ninguém aqui vai ser cobrado, ninguém aqui vai ser parado na frente da igreja. E aí, cara, tá em dia com dízimo? Senão não vai entrar, não. Ou então dizer, você não está dizimando, nós vamos botar você lá no fundo, onde o ar-condicionado não chega, você não vai para a VIP. Não ia falar, mas você vai ouvir só metade da mensagem.
Aqui não tem isso. Por quê? Porque aqui não é um clube. Você não está pagando para usufruir. O fato é que Deus poderia colocar dinheiro na conta da igreja para bancar todas as despesas da igreja, sim ou não? Poderia separar uma pessoa, ou até mesmo ele fazer um milagre todo dia entrar? Sim. Mas ele escolheu dar essa honra para mim e para você. Isso é um privilégio que é dado a nós. Então nós entendemos que para que o reino avance, para que a igreja continue abençoando a construção de outras igrejas, que a igreja continue ajudando pastores em outros lugares que os membros não conseguem bancar o sustento do pastor e a igreja contribui, investimento em missões, investimento de diversas formas. A igreja ela tem várias áreas de atuação, diversas. Então com isso, tudo nós precisamos de dinheiro. Dinheiro é importante. Então essas são as duas faces da igreja. Por isso que nós não podemos deixar de orar e nem deixar de contribuir, tá? Pode alguém roubar a Deus? Sim ou não? Alguém pode ir lá no bolso de Deus e... Hã? Pode? Como é que faz isso? Deixando de dizimar. Hã? Deixando de dizimar. Deixando de dizimar. Abra a palavra aí em Malaquias 3, a partir do 7. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E aí, enquanto você abre aí, deixa eu só dar um spoiler aqui do contexto. O contexto aqui é que o povo se afastou do Senhor, esqueceram as leis de Deus, os mandamentos. Deus fala para eles se arrependerem, senão estaria juízo sobre eles, eles não se arrependem. Deus permite que eles sejam levados cativos para a Babilônia, e eles passam lá 80 anos, e quando eles voltam, eles voltaram porque eles entenderam que Deus foi misericordioso, mas que havia ainda algumas coisas que eles precisavam mudar. O povo ainda estava negligenciando algumas coisas. Então Malaquias 3:7 diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Então é possível roubar a Deus? Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. É possível roubar a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9: estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Aí diz mais: por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Então olha só, nós temos aqui algo muito claro, é Deus dizendo que nós podemos roubar a Ele. Aí talvez você esteja dizendo, como é muito comum, ouvirmos muita gente dizendo, mas aí é Antigo Testamento, aí é coisa da lei. Alguém já ouviu isso? Mas aí nós vamos aprender que dízimo é anterior à lei. Tá? Nós vamos ler alguns textos daqui a pouquinho. Então, algumas verdades sobre o dízimo. Primeira delas, dízimo não é lei. Nós vamos ler daqui a pouquinho em Gênesis o relato de que Abraão, muito antes da lei de Moisés, Abraão deu dízimo ao Senhor através de Melquisedeque. Então dízimo não é lei, dízimo é relacionamento. Tá? Dízimo é reconhecimento. Reconhecimento de quê? De que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. Toda a capacidade que você tem, que eu tenho, vem de Deus. Então todos os recursos que eu consigo, é porque o Senhor é bom comigo.
Então, por isso, eu preciso reconhecer que tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, o que ele pede? Ele pede a devolução de 10%. Dízimo é 10% ou 1/10, como você queira. Quando você pega algo, divide em 10 partes, e essa é uma das partes, você devolve. Então, tem muita gente assim, eu vou pagar o dízimo, como se estivesse em atraso, como se estivesse devendo ao Senhor. Não é uma dívida, você não paga, você devolve. Certo? Então, primeira coisa, nunca mais diga assim, vou pagar o dízimo. Vou dar. Devolver, o melhor é devolver. Agora, rapidinho. Vá. Estou estudando Atos esses dias. E aí, esse 10% é do Antigo Testamento, né? Mas lá em Atos, em Atos 5, ele fala o seguinte, 5:32. Ninguém considere unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinha. Então, lá na nova aliança aí, na igreja que está se formando, Na igreja primitiva. na verdade se repartia tudo o que tinha. Mas vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Eu ainda vou precisar lançar as bases lá no Antigo Testamento para a gente entrar no Novo e entender melhor. Então, o dízimo, ele é devolução. Ok? E o que é a oferta? A oferta é gratidão. Quando você é grato ao Senhor por algo que Ele fez, você oferta. E a oferta é além do dízimo. Então, um princípio aqui, por conta do tempo, eu vou precisar correr, então eu não vou conseguir entrar muito em detalhes em algumas coisas, mas eu vou já responder algumas perguntas que eu sei que está aí no seu coração, na sua mente. E eu vou ensinar sobre o dízimo, mas depois eu vou dizer para vocês porque que eu não sou dizimista. Certo? Tudo bem? Botou o pastor errado para dar aula. Mas assim, tudo que você contribui além é oferta. Então, qual é o princípio que nós entendemos segundo a Bíblia? Aí, de novo, nós lemos lá Malaquias 3:10, que trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Então, nós entendemos que o dízimo você tem que devolver ao Senhor na igreja que você faz parte. A oferta, você pode ofertar na vida de quem você quiser, aonde você quiser. Então, você pode ofertar em um projeto como a Casa do Pai, você pode ofertar na vida de um irmão que você conhece, na vida de uma pessoa que nem é crente, né? Na vida de... você sabe que tem um pastor lá que passa por dificuldades, ou um obreiro, um presbítero, você quer ajudar, você está ofertando na vida dele. Pode ser, se não for dinheiro, pode ser uma ajuda, alimento. Pode ser uma cesta básica. É recurso que você está tirando do que é seu para contribuir com o outro. Tá? Então, a proposta do Evangelho é Jesus quando conta lá a parábola do bom samaritano, Jesus ensina algo tremendo ali. Jesus ensina que ali existem 3 tipos de pessoas na parábola do samaritano. O primeiro são os ladrões, os salteadores, que eles são usurpadores. O que é que eles fazem? Eles roubam. Qual é a mentalidade? O que é seu é meu. Então ele quer pegar aquilo que não é dele, não pertence a ele, que pertence a outro, pertence a você, ele quer tomar de você. Esse é o usurpador. É a mentalidade do que é seu é meu. Aí você vai ter a figura do levita e do sacerdote, que são aqueles que são imparciais. O que é seu, o que é meu é meu. Você está precisando de alguma coisa, o problema é seu. Estou nem aí com você. Eu tenho meus compromissos, eu tenho meus afazeres, eu tenho os meus recursos. Se você está precisando de alguma coisa, o problema é seu. O que é meu, o que é seu. Imparcial. E existe o bom samaritano. Aquele que vê o homem caído no chão,
pega os seus recursos, seu óleo, coloca na ferida, bota ele em cima do seu jumento, do seu animal, leva à hospedaria, paga 2 denários e cuide dele. Quando eu voltar, precisar de mais alguma coisa, eu pago. É a mentalidade do que é meu, é seu. Primeira mentalidade, o que é meu, ou o que é seu é meu. Segunda mentalidade, o que é meu, o que é seu é seu. E a terceira mentalidade é aquilo que é meu, também é seu. Os meus recursos também estão à disposição para te servir. Certo? Então, o Evangelho traz essa responsabilidade sobre nós, né? De nós não sermos egoístas e só pensarmos no nosso, no meu, os meus filhos, a minha esposa, as minhas pessoas. E o outro. Ah, então vamos pegar... Aí quando, por exemplo, o Manu falou de Atos, que às vezes nós lemos e não percebemos o contexto. O texto vai dizer que eles vendiam tudo e compartilhavam entre os seus. Mas por que a igreja primitiva fazia isso? Porque naquele momento eles estão morrendo. Quem era cristão sabia que ia morrer. E que ia morrer da pior maneira possível. E quando alguém morria que não tinha descendentes, todo o recurso ia para o Estado, para Roma. Então o que eles estavam fazendo? Vamos pegar tudo que nós temos, vamos vender e vamos ajudar para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Ou queimado como tochas humanas em Roma, ou no Coliseu, ou estraçalhado por animais, por leões, ursos. Nós vamos morrer. Alguém que era considerado cristão, que não negava Jesus, morria. Então é por isso que a igreja primitiva tinha essa... Eu não estou dizendo que não é para a gente, mas não é para você sair daqui dizendo, o pastor disse que é para vender meu carro, minha casa e dar... Não. Não é isso. O Evangelho vai nos propor algo que é incrível, que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo? Para a gente poder entender de fato. Então, mano, é muito delicado quando a gente lê esse texto sem o contexto. Por quê? Porque a gente vai tender a sair daqui e sair vendendo tudo que a gente tem. Né? E isso é perigoso. Porque imagine que, vamos supor, está amarrado em nome de Jesus. Vamos entrar em guerra com os Estados Unidos. Vão vir aqui e vão matar todo mundo. Vão vir aqui e vão... Está marcado que dia 31 de dezembro vão mandar uma bomba nuclear aqui. Todo mundo vai morrer. Ninguém pode sair de Feira de Santana. Faz sentido você ter 3 carros na garagem? 2 casas? 200 mil na conta? O que é que você faria? Eu vou pegar esse dinheiro, vou pegar meus carros e vou pregar o Evangelho para o máximo de pessoas que eu souber. Eu vou fazer com que as pessoas saibam que há uma esperança, que é Cristo. Deu para entender? Aí faz sentido, não faz? Por quê? Eu vou morrer. Eu vou morrer, meus filhos não vão desfrutar. Porque morria a família toda, matava todo mundo. E todos os bens eram confiscados. Então, em vez de deixar, imagine, você morrer e os bens ainda ficavam para os americanos. Dizer, eu não vou deixar também nada, não. Vamos tocar o terror. Mas no bom sentido, eu vou tocar o terror fazendo o quê? Com que mais pessoas conheçam a Cristo. Essa era a missão da igreja primitiva. Tá? Então, aqui são algumas verdades. Aí vamos lá. Lá em Gênesis 14, 20, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, mesmo que a gente já lê por aqui. 14, 20. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não havia lei. É muito anterior à lei. Você pode anotar, depois você lê com calma em casa, porque não vai dar tempo para a gente esperar você abrir, por causa de... Tem muita coisa para ser dita. Então Abraão deu o dízimo ao Senhor. Né? E olha como... É interessante percebermos que ele dá o dízimo a Melquisedeque, que é o rei de Salém, mas o texto está dizendo que ele deu a Deus. E como é que está a nossa cabeça hoje? Eu não vou dar dinheiro ao pastor, não. O pastor vai roubar. Não é assim que as pessoas dizem? Você não está dando
às pessoas. Você está dando ao Senhor. Isso é preciso entender. Tá? E aí cada um vai prestar conta diante de Deus. Se alguém tem coragem de pegar o dinheiro, seria para avançar o reino, para luxar, aí, coitado dele. Todo mundo já assinou? Ficou alguém sem assinar não, né? Pronto. Então, nós aqui, como é que a igreja trabalha com isso? A igreja ela não funciona como uma empresa pessoal. A igreja tem comissão de finanças, a igreja tem o pastor presidente, todo mundo tem o seu salário, ninguém aqui ganha por comissão, por produção, por dízimo que entra, que deixa de sair, não. Alguns pastores são integrais, outros são meio período e outros são voluntários. Certo? Eu, por exemplo, eu não ganho R$1 da igreja. Eu ganhava até o início do ano porque eu era o administrador da igreja. Mas hoje eu não sou mais, eu sou voluntário. Eu optei por ser assim. Mas graças a Deus eu tenho uma empresa que me gera recursos para sustentar a minha família. Então eu não estou aqui fazendo apologia a pastor não receber salário, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Né? Então é bom ter um pastor disponível para quando falece alguém ir lá dar uma palavra, visitar um enfermo. Então tem que ter alguns que são integrais. Tá? Então, aqui funciona assim. Qualquer membro tem permissão, autorização para ir na tesouraria e pedir para ter acesso a quanto cada um ganha. Porque aqui não tem esse negócio de ser escondido, não. Tá? Então, é importante que vocês saibam como é que funciona. Em Gênesis 28, 22, também fala sobre Jacó, que é neto de Abraão, que também... deixa eu fazer assim, que vocês querem tirar foto, né? Vai ficar melhor aqui. De todos os textos. Jacó também deu dízimo ao Senhor. Jacó, quando foge do seu irmão Esaú, vai sem nada. E aí, quando ele está indo, sem condições nenhuma, sem recurso nenhum, ele diz: Senhor, se o Senhor me fizer prosperar, eu vou te dar o dízimo de tudo. E Deus faz ele prosperar, a ponto dele ficar mais rico do que o próprio sogro, Labão. Então está lá e ele também devolve. Então o dízimo também é lei, também está dentro da lei mosaica, né? A lei de Moisés. Nós temos lá Levíticos 27, 30 e Deuteronômio 14, 22, onde vão tratar sobre isso como lei, dar o dízimo de todas as coisas. Então isso é orientação também dentro da lei do Senhor. Aí eu quero que você abra a palavra do Senhor em Mateus 23, 23. Por quê? Aí eu queria que você abrisse na sua Bíblia mesmo, não vou nem abrir aqui no... Esse texto ele é muito importante, porque é muito comum encontrar pessoas dizendo assim: ah, mas Jesus foi contra dízimo, Jesus não dizimava, Jesus falou mal do dízimo. Não. Em primeiro lugar, Jesus, se o dízimo era lei, e Jesus não infringiu nenhuma lei, Jesus dizimou sim ou não? Hã? Ele dizimou. Tá? 23, 23. E aí nós precisamos aprender aqui algo muito importante. O texto diz assim, Mateus 23, já ia ler o texto errado, 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã doente do cominho. Quanto é aqui? Quem fez feira esses dias aqui? Levanta a mão. Quanto é um moizinho de coentro, cebolinha? R$2, né? 2 conto? Quanto é o dízimo de R$2? 20 centavos. Imagine, olha o que Jesus está dizendo, presta atenção. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã doente do cominho. Vocês dão o dízimo de 20 centavos. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está sendo contra o dízimo aqui? Hã?
Ele está dizendo o seguinte, ó, tá certo que você está dando dízimo de R$2. Não está errado. Mas vocês não podem esquecer o que é mais importante. Que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? E fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão coando um mosquitinho em relação a uma parte que é a lei, em relação ao dízimo, mas vocês não estão cumprindo, engolindo um camelo, quando vocês são injustos, infiéis. Então, olha só o que Jesus vai falar mais. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não adianta você dar o dízimo e você ser cobiçoso, avarento. Na minha Bíblia está escrito justiça, misericórdia e fé. Eu vejo o Diga. dízimo justamente como uma forma que Deus criou da gente não ser avarento, não se apegar ao bem material. Exatamente. Porque a gente enfrenta esse desafio de não se apegar ao dinheiro. Porque quando a gente pensa assim, eu vou dar isso aqui, vou devolver, eu podia comprar um sapato, uma roupa, uma sandália. O maior vai ser o dízimo, né? Então, Exatamente. Então, em Lucas 21, 1 a 4, olha só que Jesus vai ensinar algo poderoso aqui. Jesus vai ensinar que a questão não é o valor, não é a quantia, mas é como está o nosso coração. Então olha o que é que ele vai dizer. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. Então imagine aí, 2 moedas de 5 centavos, ela deu 10 centavos. E disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos. Jesus está dizendo que os outros não deram? Jesus está dizendo que não é para dar? Não. Ele só está dizendo que ela, na sua pequenez, ela deu mais do que todos os outros. Versículo 4. Pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Então olha só, Jesus não está preocupado com quanto você dá, mas Ele está preocupado como você dá. Porque a gente acha que nós vamos impressionar Deus. Deixa eu contar uma história aqui. Acho que eu já contei para vocês da pizza. Não, né? Eu contei para a turma de domingo, talvez alguém que ouviu aqui. Quando eu era bem quebrado, mais ou menos com 15, 16 anos eu me converti, eu era quebrado, mas quebrado de passar necessidade, de passar fome, de tipo ficar sem tomar café, sem almoçar, e só comer 4 da tarde. Eu comia 10 pães para matar a fome, e era uma agonia. E aí eu comecei a namorar com Tamires, para quem não conhece minha esposa, a gente, não vou dizer quantos anos eu tinha, para não fazer apologia. Mas a gente, os dois, era bem novinho. E aí quando a gente começou a namorar, a gente não era crente, depois que a gente se converteu. Aí eu era muito quebrado, passava por muita dificuldade, usava roupa emprestada, era só o Senhor mesmo para... E eu fico olhando hoje para minha sogra, como é que minha sogra deixou essa mulher namorar comigo? E aí, só agir de Deus mesmo. Aí eu quebrado, mas teve uma época, pouco tempo de convertido, férias da escola, eu fui trabalhar de camelô. Acordava 4 da manhã, ia para montar a barraca, confecções, ficava o dia todo lá gritando na feira. E na época, cada feira a gente ganhava R$5. 5 reais era muito dinheiro. O dia todo para ganhar R$5. E aí eu lembro que naquela semana eu trabalhei,
Ganhei R$25. Tava me achando rico. Com R$25. E eu tinha estabelecido uma meta. Eu falei assim, rapaz, eu vou levar Tamires para comer uma pizza no domingo. Na época... De rango o quê? Era aqui na Emily. A pizza borrachuda, enchia a barriga, boa retada. Eu falei, aqui era R$19,90, eu lembro como hoje, era R$19,90 com um refrigerante de 1 litro. Aí eu tinha gastado umas coisas, eu falei, eu vou separar já o dízimo, porque eu tinha aprendido já, falei, vou dar o dízimo certinho, devolver ao Senhor. E ia ficar os R$20 para comer a pizza. Aí eu falei com ela assim, ó, não jante não, viu? Não jante não, porque quando acabar o culto nós vamos comer pizza. A mulher chega, ficou feliz. Eu disse, eita. Fiquei todo animado, vamos comer pizza. Porque direto a gente sai da igreja, eu vi a galera indo e eu não tinha dinheiro, a gente ia pra casa. Comer pão, biscoito, creme crack. E beleza, nesse dia eu falei, tô com R$20, tô rico. Uma pizza só pra nós dois, uma pizza grande. Vamos comer até... Eu na fase de crescimento, comendo igual um bicho. Não, mas já era R$19,90 com refrigerante já, um refrigerante de 1 litro, já estava tudo certo, estava tudo planejado já. Eu falei com minha sogra, falei, nós vamos demorar um pouquinho, que depois nós vamos... Na época o culto era 19h30, não era nem 18 horas. Aí beleza, venho todo felizão, a gente vinha andando, voltava andando, aí a gente veio andando, rapaz, vamos comer uma pizza hoje. Não, aí quando a gente chega aqui na igreja, na hora do dízimo da oferta, pense na alegria, porque eu tinha um valor para ir lá à frente, porque a maioria das vezes não tinha nem 10 centavos para ir lá, né? Só para dizer que levantou para ir lá, não. E aí nesse dia eu tinha separado já o dízimo, fui, entreguei, aí voltei, todo felizão, doido pro culto acabar, para comer pizza. E aí tô lá, de boa, aí tinha um irmão daqui da nossa igreja, chamado Sandro. Sandro estava na China fazendo missões. Sandro era um cara que era usuário de droga, teve um encontro com o Senhor, se converteu, passou a ser zelador aqui da igreja. Deus foi operando através da vida dele, fez curso de missões, foi para vários países e estava na China nessa época, fazendo missões lá. Ele levava as Bíblias traduzidas para o mandarim e ele brincava dizendo que era contrabandista de Bíblia, porque era proibido entregar a Bíblia lá na China. Então eles brincavam, né, que era contrabandista. E ele contava que às vezes as pessoas pegavam a Bíblia e rasgavam a Bíblia. E um ficava com uma parte da Bíblia, outro ficava com outro. Passavam algumas semanas, eles trocavam. Porque não tinha Bíblia para todo mundo. E aí nesse dia, eu tinha quanto na carteira? R$20, guarde isso. Tá lá, depois do dízimo da oferta, um irmão, Adson, pega o microfone para dizer, gente, nós estamos com um desafio. Mandar recursos para a China, para Santo comprar mais Bíblia. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, dê os R$20. Eu falei, tá repreendido, Satanás. Isso não pertence ao Senhor. Eu repreendi na hora. Deixa que nada. Já contribuí já. Mas foi uma das primeiras vezes que Deus falou muito forte ao meu coração. Espírito Santo de novo. 20, escute, calma, presta atenção. Eu com fome já, viu? A barriga roncando. Já salivando com a pizza já. Nem almocei direito. E aí o Espírito Santo... Deu os R$20. Eu falei, opa, nem para alguém trocar aqui, para eu ficar pelo menos com 10, não. Deu os 20 e ficou no meu coração. Sei que eu falei, rapaz, é Deus que está falando comigo. Eu fiquei tão feliz, porque eu senti que era Deus, sabe? E eu fui lá e tá bom, eu vou fazer. Peguei os R$20 da carteira. E eu não vou mentir não, que eu fui assim, sabe? A ida foi não querendo, apesar de saber que estava fazendo a coisa certa, eu fui assim. Mas na hora que eu entreguei, pense em uma paz que veio no meu coração, que não tem preço que compre isso, não. Aí eu entreguei, aí eu voltei e falei assim, também tem duas notícias, uma boa e uma ruim, qual é que você quer primeiro? Ela falou logo a ruim, eu falei, não vai ter mais pizza. Ela falou, qual é a boa? Eu falei, Deus mandou eu entregar lá para a Bíblia. Ela falou, então as duas são boas. Eu falei, eita,
essa mulher que eu vou casar, Jesus. Sem brincadeira nenhuma. E aí eu falei, rapaz, vamos para casa. Vamos comer biscoito e pão. Vamos para casa. Mas com o coração grato. Feliz. Eram os únicos 20 reais que eu tinha. Tava cheio de expectativa. E aí na hora que acabou o culto, agarrei na mão, falei, vamos para casa? Vamos. Na hora que a gente tá saindo, um amigo chegou e falou assim, e aí, bora pra pizzaria? Eu falei, vou, velho, não vai dar não. Bora, rapaz, não dá, não sei o que. Ele pegou o dinheiro assim, eu tava com a camisa com o bolso. Falou, tá aqui, tu me paga quando tu quiser, quando tu puder. Quanto? 20 reais. É assim que Deus faz. Eu fui pra pizzaria, pense numa alegria. Eu comi minha pizza, obedeci ao Senhor e Ele proveu a nossa pizza. Com refrigerante ainda. Então, assim, é importante a gente entender que Deus, Ele não quer o nosso valor. Ele nunca quis meus 20 reais, Ele queria meu coração. E naquele momento meu coração estava nos 20 conto. Mas Ele me provou. Então Deus, e aí eu poderia contar aqui várias outras experiências, de coisas que Deus me pediu, de coisas que eu abri mão. Né? Eu já doei um carro para a igreja, para o Senhor, porque Deus me mandou doar. Né? E eu não falo isso para mim vai descer, Deus sabe do meu coração. Eu faço isso porque eu quero que você entenda que muitas coisas Deus vai te pedir porque Ele quer sondar o seu coração. Porque se o seu coração estiver nas coisas, Ele vai pedir. Deus já me pediu minha casa, Deus já me pediu minha empresa, Deus já me pediu meu carro. Graças a Deus só nunca pediu minha mulher e meus filhos. Tudo que você imaginar, celular, já doei celular. Porque eu tenho muito cuidado de não ter apego a alguma coisa a mais do que o Senhor. É o meu maior medo. Então, sim, já li isso aqui não? Já li da viuvinha. Agora Lucas 8:1. Lucas 8:1. Jesus tinha poder para multiplicar pães, sim ou não? Sim. Ele teria poder para multiplicar dinheiro também, sim ou não? Sim. Lucas 8:1. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. Imagine 12 homens, na fase de desenvolvimento, andando para tudo quanto era lado. Imagina aí, Ney, para alimentar esses meninos. Tinha que ter muito recurso, sim ou não? Tinha. Eu tenho em casa 3 ferinhas, desse tamanho, que come igual a traça. Adolescência, né? Os 3 juntos. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com os seus... Olha só, Jesus precisava receber oferta, contribuição de alguém? Não. Mas Ele escolheu dar a essas mulheres esse privilégio. Ele escolheu dar a nós esse privilégio de sermos participantes do avanço do reino dele aqui na terra. Então pense no negócio que alegra meu coração toda vez que eu vou na casa do Pai. Para quem não conhece, é um projeto que nós temos aqui. Nós estamos construindo uma casa de amparo para crianças, idosos e vulnerabilidade. Toda vez que eu chego lá, eu digo, rapaz, eu contribuo com esse negócio aqui. O coração enche de alegria. Não é verdade? É bom demais. Então Jesus, ele tinha essas mulheres que serviam a ele com seus bens. Isso revela que nós servimos ao Senhor também com os nossos bens. Não é só com o nosso falar, não só com as nossas ações, mas também com os nossos bens. Então, o desafio do Evangelho é sermos generosos. Deixa eu escrever aqui. Nós precisamos entender o
conceito de generosidade. Então imagine que eu chamo uma pessoa para ir lá na minha casa, prestar um serviço para mim, e eu vou cobrar, ela vai me cobrar R$1.000, um exemplo. E eu acordo com ela que ela tem que me entregar o serviço pronto em 15 dias. E acordo como é que vai ser, os detalhes, e tá tudo certo, tudo acordado, e eu acerto que vou dar R$1.000 pelo serviço. E geralmente acontece 50% no ato, fechando um contrato, 50% quando entrega. Mas imagine que ao invés de gastar os 15 dias combinados, essa pessoa foi lá e resolveu o problema em 10 dias. E ela fez um serviço muito bacana, eu gostei muito do serviço dela. Mas se eu chegar para ela e dizer assim, ó, tá aqui os teus R$1.000, gostei, vou te elogiar e vou te indicar para alguém. Eu fui generoso, sim ou não? Hã? Não. Eu acordei R$1.000 e estou pagando R$1.000. Ou acordado. Fui generoso. Mas se eu chego para eles, rapaz, gostei do teu serviço, vou te pagar R$1.500. Generoso. E se eu der 2.000? Hã? O dobro. Perceba que a generosidade, ela é medida pelo nível, pela intensidade a mais que você vai no acordo. Então, ser generoso depende da quantidade que eu vou além. Porque se eu desse R$1.001, fui generoso? Sim. Bem pouquinho, mas fui. Hã? Tem na conta, separado na conta, tem R$1.005. E R$5. Toma aqui R$5. Fui generoso. Então, olha só, o que é que Paulo vai nos ensinar? E é por isso que eu não sou dizimista. Porque eu tenho aprendido a ser generoso. Porque é como se a gente precisasse entender o seguinte, dízimo é o mínimo. E aí agora o evangelho vem subir a régua. Então olha só, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Olha só o que é que Paulo vai falar. Em primeiro lugar, é importante dizer que nesse momento aqui da igreja, como é que funcionava a igreja? Havia a sede da igreja que estava em Jerusalém e haviam várias igrejas se reunindo em lugares escondidos, porque era proibido. Então, eles chamavam a coleta dos santos. Alguém passava pela cidade, pegava as contribuições e levava para Jerusalém. E lá em Jerusalém, os apóstolos que estavam lá, Tiago era um dos líderes da igreja naquele momento, o irmão de Jesus, ele ia lá e distribuía para cada lugar, vamos mandar tanto para fulano que está em tal lugar, tanto para Beltrano, tanto, e aí eles iam, distribuíam, tá? E olha só, 1 Coríntios 16, 1, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com seu ganho, e o guarde para que não se faça coletas quando eu chegar. E quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovares para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier, eu também vá, eles irão comigo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, já vão separando os recursos. Por quê? Porque Paulo não tinha como naquela época assim, ó, mandar um WhatsApp e dizer, estou indo aí segunda-feira. Ele não tinha como mandar uma mensagem, dizer, manda o Pix. As pessoas separavam os recursos e quando alguém passava, já tinha que estar separado. Para levar as contribuições. Por quê? Não tinha como mandar um cheque, não tinha como mandar um depósito, não tinha nada disso. Então eles enviavam os recursos todos para Jerusalém. Tá? E aí Paulo vai estabelecer aqui que cada um separe o que puder. Ele poderia estabelecer um valor para todo mundo? Todo mundo tem que ofertar R$500. Não. O que puder, de acordo com o seu ganho. E aí, olha, abre lá agora 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, a partir do 5.
Mais uma vez, ele está escrevendo à igreja de Corinto. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição. Perceba que Paulo não chama nem de dízimo, nem de oferta. Ele chama de contribuição. Tá? A vossa contribuição que já havia sido prometida para que esteja pronta como contribuição e não como extorsão. Tem outra versão que te diz diferente aí? Hã? Como avareza. Se não é para dar porque tem alguém te obrigando, tem alguém te coibindo, tem alguém te induzindo, você tem que contribuir se você sentir no seu coração. Olha só, mas ele vai trazer algo importante, versículo 6. Mas digo isso, quem pouco semeia, também pouco colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. O Senhor está estabelecendo aqui algo poderoso. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graça a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição, para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concebida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Ofertar também é um dom. Contribuir também é um dom. Então, aqui nós entendemos que a generosidade ao Senhor está exatamente em ir além. Alguma dúvida? Expliquei direitinho? Não é possível, não. Tem hora que eu ficar assustado. Eu tenho uma dúvida. Diga. Por exemplo, se, como o senhor falou, você não é dizimista, mas você trabalha com a generosidade. Então não tem problema se eu não for dizimista e ser generoso. A generosidade vai além do ser dizimista. Eu nunca faço conta assim, quanto é 10% que eu ganhei. Não, eu sempre passo a mais. É o meu jeito. Por quê? Porque eu entendi o Evangelho, que Deus nos convoca a sermos generosos. Entende? Agora, geralmente, o que é que eu faço? Dízimo, como eu falei, a igreja. Mas eu ajudo outras pessoas, eu contribuo ofertando em projetos. Então, um exemplo básico aqui. De novo, não estou fazendo isso aqui para servir de exemplo e de estímulo. Nós temos aqui algumas adolescentes que estão tudo para ir pro farol. Aí, ó, as meninas ali. Tá vendo aí? As meninas estão vendendo um morango do amor. Hã? Foi top, eu já comprei já. Não gosto do morango do amor, não. Mas ofertei na vida das meninas. Tipo, ontem mesmo a gente chegou aqui e eu falei assim, não, realmente a gente tá tirando doce. Aí a gente falou assim, não, a gente não quer doce, mas a gente vai fazer. Pronto, você está ofertando. Se quiser fazer dois. Também. Assim, eu ganho o tiro disso, e aí se eu quiser dar mais, Sim. posso fazer. Pode. Aí eu poderia contar aqui várias experiências para vocês em relação a isso, mas o tempo não nos permite, né? Por causa do horário. Diga. No caso dessa questão dos 10% específico, isso é no Antigo Testamento, no Novo tem também, porque assim, a minha mãe é da Igreja do Verbo. E eu cresci na Igreja do Verbo. Lá não tem dízimo, é somente ofertas. Porque fala dessa questão entre o Novo e o Velho, né? Lá não estabelece essa questão dos 10%, mas tem as ofertas. Aí eu tenho essa dúvida.
Eu entendo que o dízimo é o mínimo, certo? E o que o Evangelho nos convoca é sermos generosos. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Quando nós lidamos com essa ideia de que, eita, peraí, eu tenho que dar aqui os 10%, porque senão Deus vai fazer a praga devoradora pegar as minhas finanças. Não é assim? Ou com medo, né? Não, quando a gente quer ser generoso, a gente não lida com medo. Porque, por exemplo, minha esposa, às vezes ela diz assim, ô, faz aí um pix para mim de 100 reais aqui para comprar uma coisa. Eu não faço de 100 reais. Pode perguntar a ela, não estou aqui querendo me pablar, mas eu tento ser generoso com a minha esposa também. Ela escolheu abrir mão da profissão, de se desenvolver para cuidar dos nossos filhos. Então, ela como ela mesma fala, sem nenhum sentido pejorativo, ela é dona do lar, dona de casa. Ela educa os nossos filhos. E eu gosto de falar que eu poderia pagar a Super Nani, a melhor babá do mundo. Não trataria os nossos filhos como ela trata. Então, eu me acabo de trabalhar, porque lá em casa sou eu que supro as coisas. É a nossa realidade. Então, quando ela me pede 100, eu boto 500 na conta. Entendeu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Mas se você não pode falar. Complicou as coisas pro lado. Ainda bem que Compliquei, né? Vou pegar o recorte e mandar pra ela. Não, mas assim, é isso que eu tô falando, ó. Generosidade é algo desenvolvido, gente. ela tá assistindo o culto. Tá no culto, né? Generosidade é algo desenvolvido. Entendeu? Então, assim, o que eu tô falando aqui, de novo, eu não tô falando, quem conhece a gente de perto sabe o que eu tô falando. Eu não faço de maneira nenhuma, assim, pra dizer, eu sou porreta, não. É porque eu tenho que ser generoso com quem? Com Deus, em cima de tudo, porque Ele que me dá tudo, e com a minha família. Eu acho que a principal diferença entre essa paga e a gratidão, porque tem algumas denominações que dão a entender que o dízimo vai te dar algo em troca. Então, muitas pessoas querem dar mais, achando que vão receber em troca. Isso, que aí não é a ideia da ganância. Porque aí é um pecado disfarçado. Tem um teólogo que diz assim, a religião pesca com 3 tipos de isca. A religião, não o evangelho. Medo, culpa e ganância. As pessoas são pegas. Muita gente vai para a igreja, busca uma religião porque tem medo do inferno, medo de ser alvo da ira de Deus, ou porque tem culpa, eu fiz muita coisa errada e agora carrega uma culpa, e aí quer ir porque acha que indo para a igreja essa culpa vai ser abandonada, ou porque tem a ganância. Eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, uma empresa, então Deus vai me dar, então a barganha. Então isso aí é ganância, pecado. Agora, de novo, eu vou contar aqui para vocês rápido, o tempo... Eu vou contar. Um certo dia eu tava passando, eu sou dizimista, vou falar aqui dizimista para dizer que eu sempre fui, né? Eu não gosto de falar fiel, não, porque sempre devolveu assim. Mas eu já passei por muita dificuldade, porque a gente sempre pensa, não, se o cara tá passando por dificuldade é porque tá em pecado. É porque o devorador tá tomando conta, porque... Não, em muitos momentos eu tava fiel ao Senhor e passei por dificuldades. Muitas dificuldades financeiras. Mas por quê? Porque Deus estava provando meu coração. Eu tinha oportunidade para ganhar muito dinheiro, mas eu tinha que sair do ministério pastoral. Eu falei, não vou. Não deixo. Mas enfim, teve uma vez que eu estava num domingo de manhã aqui na igreja. Eu estava morando de favor, porque eu tinha doado a minha casa para resolver um problema que Deus mandou, mas para resolver uma situação que envolvia a morte de pessoas próximas a mim. E aí Deus mandou, não foi porque não era comigo, era com outras pessoas, mas Deus mandou a gente dar a nossa casa, e aí a gente decidiu, a gente doou a nossa casa, e a gente estava morando de favor nessa época. Eu já tinha fechado a minha empresa, porque Deus tinha me pedido a minha empresa. E o que é que eu tinha? Um carro. Aí Deus fez o quê? Tá um domingo de manhã aqui, de boa, orando, um louvorzinho lá. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração, doei o carro. Qual a primeira resposta?
Tá repreendido, Satanás. Depois eu pedi perdão ao Senhor. Senhor, mas não, meu carro, o único carro que eu tenho, uso para trabalhar, para levar meu filho na escola, só tinha Theo na época, Sara estava para nascer. Não, Sara tinha nascido. Tinha poucos acho que meses ainda. E aí, eu digo, Deus, é o único carro que eu tenho, não tenho condições de comprar outro e tal, aquela coisa e tal, eu já fechei a empresa e tal. Enfim, vou resumir um pouco a história, que a história é longa, cheia de detalhes. E eu fiquei em crise. Eu comecei a chorar, e aí eu me ajoelhei, e eu chorava demais, e catarrava, e aquela agonia assim no chão. Eu dizia, Jesus, meu carro, e eu gostava do carro. Talvez muitos aqui nem conheçam que carro era. Eu tinha um Ford Edge 3.5, teto solar, fazia 4 km com litro. Era top demais. Hã? Deu por favor, né? Deus é bom. O seguro do carro era 5.800 na época. Isso deve ter o quê? Então, uns 10 anos isso. Mas eu gostava do carro, o carro era legal. Tinha aquecedor de banco, eu fazia pegadinha direta, o povo entrava, eu ligava o aquecedor, o povo ficava, oxi, se solta quente, e o bicho esquentando e eu dando risada. E acabava na risada. Mas enfim, aí Deus falou que é para entregar o carro. Eu falei, mas Deus, não, peraí, não é demais não. Deus entregue. Nessa luta, relutando, até discernir a voz de Deus, chegou o momento que eu falei, tá bom, Deus, para quem é que é para dar? Eu tava com a chave assim no bolso, eu falei, tá bom, Deus, aponta aí para quem é que é para dar. Quem vai receber o presente de Troia aqui? Mas brincadeira. Eu falei, quem é, Senhor, que eu sou para dar? Aí eu olhei, o pastor Jades estava com o microfone, não, pastor Jades, Deus não. E eu ficava naquela cor e fiquei um tempão nessa. Daqui a pouco também chegou e me viu chorando. O que foi que aconteceu? Eu digo, não, calma, que eu e Deus aqui, depois a gente conversa. Relaxa aí. E aí eu chorava lá e tal. E aí depois de muita luta lá, Deus falou algo muito forte no meu coração. Deus disse assim, a casa você doou para evitar a morte. O carro vai ser para gerar vida. Doe para casa de amparo. E eu doei. E eu passei, se eu não me engano, foram 7 ou foram 8 meses a pé. Não tinha de condição de comprar outro carro. Tinha vez que eu estava de moto, que o irmão me emprestava. Tinha vez que tinha outro irmão que tinha uma empresa, me emprestava o carro da empresa dele. Tinha final de semana que eu vinha para a igreja de Uber, eu voltava de carona com os irmãos, com minha família. Foram 8 meses, se eu não me engano. Nessa. Até que... Foi o que aconteceu? Hã? Deus me deu um carro melhor. Sim ou não? Não. Não, você quer ver uma coisa que eu falava direto? Que meu primeiro carro foi um Uno. E eu dizia assim, nunca mais vou andar de Uno. Não. O carro que me emprestava era o quê? Um Uno. E quando eu uns 3 meses a pé, em trabalhar, era uma confusão de motoboy. E aí teve um dia que o irmão me liga e diz assim, ô pastor, eu tô com um carro aqui, mas eu tô com vergonha de te oferecer esse carro. Eu digo, meu irmão, se tu tiver um jegue aí, eu vou buscar. Se for um jegue, tu diz o endereço que eu vou atrás. Ele diz, ô pastor, é um Uno, velho. Eu digo, mas não tem direção, não tem ar. Eu digo, meu irmão. 12 o quê? 15? Oxi. Eu digo, meu irmão. Aí no dia que eu peguei esse Uno, Deus me fez lembrar, tu disse que não ia mais andar de Uno? Deus me tratou. Deus me tratou. Eu poderia contar aqui uma outra história bem engraçada, mas o tempo não permite. Mas Deus me tratou muito nesse período. Por quê? Porque eu atribuí ao meu carro o meu sucesso profissional. E quando eu perdi o carro, eu a pé tinha mais resultado. Para Deus mostrar que não era o carro. Porque eu atribuía chegar nas reuniões, os clientes com carrão, dizer, vamos aqui, meu carro. Eu atribuía o meu carro. De forma indireta, eu anulava o agir de Deus na minha vida. Aí Deus me pediu.
Aí foi o que aconteceu com 8 meses. Deus me abençoou, eu comprei outro carro. Num Fiestinha na época. E aí depois, toca de um carro, vai para outro, pronto. Aí eu te pergunto, eu já ganhei algum carro de Deus? Sim ou não? Hã? Todos. Porque todos ele me abençoou para eu comprar. Dado não, mas eu comprei. Porque ele me abençoou. Então muitas vezes a gente quer sempre o quê? Não, eu vou dar esse Ed, porque Deus vai me dar uma Ferrari. Deus vai me dar um carro melhor. Não. Deus só queria meu coração. Amém? Quem é o Senhor da sua vida? Em Lucas 16:13 vai dizer que nós não podemos adorar, servir a dois senhores. Porque ou vamos agradar a um, desprezar o outro, ou servir a um. Então, quem é o Senhor da tua vida? Quem é que move as tuas decisões? É o dinheiro? Nós precisamos nos perguntar isso. Quem é o Senhor sobre nós? É Deus, é Jesus ou é Mamon? Ou eu amo tanto o dinheiro que eu estou disposto a fazer qualquer coisa pelo dinheiro? O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Sim? Quem acha que sim, eu vou botar meu Pix aqui para você transferir seu dinheiro para mim. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro. Abre aí 1 Timóteo 6:10. Dinheiro é um ótimo servo e um péssimo servo. Exatamente. Isso. 6:10, 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O que é que Paulo está dizendo? Que aqueles que amam ao dinheiro são cobiçosos, são avarentos. E aí tem muita gente que acha que ser avarento é coisa de quem tem muito dinheiro. Com certeza você conhece pessoas que são pobres, mas são avarentos. Sim ou não? Eu conheço rico que é avarento e eu conheço pobre que também é avarento. A questão não é ter muito ou ter pouco. A questão é como eu me relaciono com ele. É se eu amo o dinheiro. Porque tem gente que é capaz de arrumar uma briga com a família por causa de dinheiro. Quebrar o pau por causa de dinheiro. Hã? É o que mais acontece. Por causa de quê? Por causa do dinheiro. Ah, então o pastor está dizendo que é para a gente ser besta e perder? Não, não é ser besta também. Mas a gente tem que sempre perguntar, qual é a minha motivação? Por que eu estou agindo como eu estou agindo? Tá? Então ter sempre esse cuidado. Por quê? Para a gente não perder essa pureza no coração e a gente não ser amoroso com o dinheiro. Então, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso para mim é algo poderoso. Desde que eu aprendi isso, eu nem fico triste com o que eu oferto ao Senhor, com o que eu contribuo. Porque quando nós pensamos muito mais no valor, é porque nós estamos apegados ao dinheiro, nós amamos o dinheiro. Então, existe um princípio que é muito importante. É o que Deus espera de mim e de você. É que nós não amemos o dinheiro. E dizimar é uma declaração de amor mensal. Todos os meses eu estou declarando que eu não amo o mamon, mas que eu amo o Senhor. Dízimo e oferta é declaração de amor. E se você parar para pensar, 10%, você ainda vai ficar com 90%. Vai ficar com a maior parte. Não é? Que ele que dá. Isso é tremendo, né? E é porque assim, a gente é tão ensinado, tão doutrinado a sermos egoístas, o eu, o meu, né? Que às vezes nós temos dificuldade do partilhar. Nós temos dificuldade em servir. Nós temos dificuldade. Então, por exemplo, quantas vezes... eu não sou desse tipo de pessoa que sai dando dinheiro também.
pessoas na sinaleira. Não gosto. Certo? Mas em algum momento Deus fala comigo que é para dar. Aí eu tô vendo que o cara vai usar para cachaça. O cara vai usar para droga. Mas Deus mandou, o compromisso não é meu. E isso, às vezes o problema sou eu. Eu lembro uma vez, eu vou contar esse negócio aqui também que vocês vão dar risada, para acabar, porque não vai dar tempo pra gente falar de ceia hoje. Compartilhar com vocês. Teve uma vez que eu não gosto de andar com dinheiro, eu não ando com carteira, eu só ando com celular, minha carteira tá aqui, Pix, tudo tá no celular. Aí você pode perguntar, se descarregar o celular, tem um relógio. Se descarregar os dois, aí deu ruim. Se descarregar os dois, deu ruim. Aí, uma certa vez, eu tava aqui na igreja e alguém falou assim, rapaz, eu precisava ir na loteria ali pagar uma conta, tô com dinheiro aqui. Tu pode fazer um Pix, tu pode pagar por Pix e ficar com dinheiro? Aí a menina que trabalhava em casa nessa época, ela não gostava de receber em Pix, ela nem tinha Pix, eu tinha que pagar em dinheiro, então eu tinha que sacar e dar ela em dinheiro. E ela falou, quanto é aí? X? Eu disse, tá bom, me dá aqui. Aí fiz o pagamento pelo celular e fiquei com o dinheiro na mão. Botei o dinheiro no bolso. Esqueci, tava com o dinheiro no bolso. Aí vim da aula de noite, quando eu tava saindo, também me mandou, traz pão. Tá sem pão em casa. Aí eu, na Progresso aqui da Getúlio Vargas, tem um Progresso ali na frente, eu parei umas 10 e pouca da noite. Quando eu parei, que eu tô descendo do carro, encosto no menino, ô tio, menino, tu é doido? Tomei um susto, o coração disparou. Pensa que eu fiquei com a raiva daquele menino na hora. O menino disse assim, ô tio, dá uma coisa pra eu comer, dá um dinheiro aí. Eu falei, que dinheiro que nada, que comer que nada. Um menino novo, devia ter uns 10 anos. Nunca tinha visto aquele menino ali. E olha que eu ando ali há muito tempo. Aí eu entrei e fiquei com raiva do menino. Rapaz, um coração acelerado. Pensa num susto brabo. 10 e pouca da noite. Não era 10 horas não, porque eu acho que lá fecha 10. Era perto de 10. Eu tinha saído da aula 9h30, perto de 10 horas. Aí eu entrei, na hora que eu tô pedindo a moça lá o pão, aí o Espírito Santo fala comigo, dê dinheiro a ele. Eu falei, que dá dinheiro a ele? Nada. Não me deu um susto, eu vou dar dinheiro a ele. Dei dinheiro. Eu falei, tem dinheiro, eu tenho. A menina do caixa não vai querer me dar dinheiro para eu passar no cartão, aqui no Pix, não vai querer. E eu disse, não tenho dinheiro. Ele disse, tem dinheiro no seu bolso. Eu juro para vocês, eu não lembrava. Eu fiz, eita. Mas só tinha nota de R$100. Aí eu falei, não vou dar R$100 para esse menino, não. Vou trocar no caixa, dê R$100 a ele. Aí eu fiquei, pense numa luta. Eu vou dar R$100 para esse menino que me deu um susto. E eu fiquei naquela, vou, não vou, dou, não dou. Eu digo, se ele estiver lá na frente, eu dou. Na hora que eu paguei na caixa, eu fiquei olhando, o menino sumiu. Eu falei, olha, não vou dar meus R$100. Já mal intencionado. Na hora que eu tô indo pro carro, quem aparece? Um menino parecendo do nada, brotou do chão. Falei, menino atribulado. Pô, tio, aí eu pra eu comer, dá um pão desse aí. Eu ainda tava assim, eu entrei dentro do carro. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, eu vou fazer um negócio aqui com tu. É porque Deus está mandando, porque tu me fez raiva. Viu? Ele, tio, foi mal aí, não sei o que. Aí ficou resenhando. Ele falou assim, Deus mandou fazer um negócio. Mas eu acredito que você vai ter consciência que você vai fazer com o que eu vou lhe dar. Ele, pô, tio, que é isso? Não, de boa, vou levar pro meu irmão, tá precisando de leite. Aí aquelas conversas que a gente já tá ligado nos baratinhos, né? Que pode até ser verdade. Mas é tão bem arrumadinho que já, para comover a gente, né? Foi, meu irmão, não sei o que você vai fazer com esse dinheiro. Mas foi Deus que mandou lhe dar, porque eu tava chateado com você. Eu já dentro do carro, baixei o vidro e falei assim, tá aqui, ó. Quando eu puxei, que eu mostrei R$100, ele olhou, abriu assim, tipo, 100 e 2, parecido, né? Ele olhou assim, pô, tio, é pra trocar ali? Eu falei, não, é pra você. Ele, é sério? Aí foi se afastando assim, é sério? Eu digo, é sério. E ele se afastando assim, é mesmo, tio? Eu digo, é. Agora, ó, foi Deus que mandou ele dar. O que você vai fazer com esse dinheiro é você e Deus. Aí ele se afastou assim, né? Tava afastado já, ele veio de novo e falou assim, pô, tio, Deus lhe abençoe, viu? Obrigado. Eu falei, valeu, Deus abençoe. Aí dentro do carro, suspendi o vidro e fui tão em paz, porque eu obedeci ao Senhor.
Aí eu te pergunto, se tu tivesse passando dificuldade, fosse na padaria, alguém te desse 100 reais, tu voltaria lá? Sim ou não? Hã? Voltaria, não voltaria não? Nunca mais eu vi aquele menino na minha vida. Eu vou lá toda semana. Nunca mais eu vi aquele menino. Pense na alegria que eu fui para casa. Porque tem coisa que a gente não consegue entender, é Deus mesmo que faz, para saber como é que está o nosso coração. Então, assim, desejo que você tenha experiências com Deus, que Deus te peça coisas que tomam o seu coração, para que você possa declarar, não só com as suas palavras, mas com as suas ações. Amém? Dúvidas? Não? Vamos dar o horário, que nem a Cinderela, né? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Pai querido e amado, te louvamos mais uma vez. Te agradecemos porque somos a habitação do Teu Espírito Santo e o Senhor fala conosco. Obrigado porque ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Obrigado pelos princípios que aprendemos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio de contribuirmos com o avanço do Teu reino. Ah, Deus, continua, Pai, abençoando a Tua casa, dando sabedoria a todos aqueles que tomam as decisões, Senhor, para o avanço do Teu reino. Obrigado, Senhor, por cada um que tem contribuído para que a igreja continue avançando, para que os projetos continuem saindo do papel, se tornando realidade, para que vidas sejam abençoadas e tocadas pelo poder que há em Ti, Senhor. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelas convicções que foram cravadas em nosso coração. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve em paz, nos dê um restante de noite na Tua presença, acampe os Teus anjos ao nosso redor, que venhamos, Pai, ter experiências com o Senhor para colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Te louvamos, Pai, e assim fazemos em nome de Jesus. Paz do Senhor. Vão em paz, não pequem mais.